A cozinheira foi flagrada fazendo uma coisa pelas câmeras de segurança. Deixe o gostei e se inscreva no canal. O relógio marcava 3h15 da madrugada quando Vitório Mendes estacionou o carro na garagem do restaurante Le Jardim. A chuva tamborilava no teto metálico, criando uma sinfonia melancólica que ecoava pela estrutura vazia. Ele permaneceu por alguns instantes no banco do motorista, observando as luzes amareladas que iluminavam timidamente o pátio de serviços. Aos 42 anos, carregava nos ombros a responsabilidade de manter funcionando um dos restaurantes mais respeitados da região central. Suas têmporas grisalhas denunciavam noites mal dormidas e decisões difíceis que precisava tomar quase diariamente. A ligação que receberá uma hora antes o tirara do sono profundo. Roberto, o supervisor noturno, relatara com voz tensa uma discrepância significativa no estoque de proteínas. 3 quilos de salmão fresco e 2 bandejas de camarões haviam desaparecido durante o turno da madrugada. O primeiro pensamento de Vitório fora verificar os registros de saída, mas Roberto já fizera isso, nenhuma anotação, nenhum comprovante de doação ou descarte. Simplesmente sumira. Enquanto caminhava pela cozinha silenciosa, Vitório sentia o peso da situação. Furtos internos eram um pesadelo para qualquer estabelecimento, mas em Le Jardim representavam uma quebra de confiança que ele jamais pensara ser possível. Conhecia cada funcionário pelo nome, sabia das dificuldades financeiras de alguns, das histórias pessoais que carregavam. Como gerente, sempre tentará equilibrar a firmeza necessária com um toque humano, mas situações como essa testavam seus princípios. O estoque refrigerado estava impecável, organizado com a precisão militar que Clara Santana imprimia em seu trabalho. Aos 53 anos, ela era a faxineira responsável pelo turno da madrugada há quase 6 anos. Vitório a conhecera quando ela ainda trabalhava a meio período, lutando para sustentar os 2 filhos após o divórcio. Lembrava-se da entrevista, quando Clara chegará com um uniforme bem passado mas evidentemente usado, os sapatos gastos mas limpos, e aquele olhar determinado de quem não pedia favores, apenas oportunidades. Roberto apareceu na entrada da cozinha, interrompendo as reflexões de Vitório. Era um homem corpulento, de pouco mais de 30 anos, que trabalhava como supervisor noturno há 2 anos. Seus relatos eram sempre precisos, mas desta vez havia algo diferente em sua postura, uma urgência que deixava Vitório desconfortável. Senhor Vitório, preciso falar sobre a Clara, disse Roberto, aproximando-se com um caderno nas mãos. Ontem à noite, depois que o último cozinheiro saiu, ela ficou sozinha na cozinha por quase 2 horas. Eu estava fazendo as rondas do estacionamento e quando voltei, encontrei ela mexendo nas geladeiras. Vitório franziu a testa. Clara tinha autorização para acessar todas as áreas do restaurante durante a limpeza, incluindo as câmaras frias. Era parte de seu trabalho verificar se as temperaturas estavam adequadas e reportar qualquer irregularidade. E o que ela disse quando você a encontrou lá? Perguntou Vitório, folheando o relatório que Roberto lhe entregará. Disse que estava organizando os containers de sobras para facilitar a limpeza das prateleiras. Mas, senhor Vitório, ela estava com sacolas plásticas na mão. Sacolas que não fazem parte dos materiais de limpeza padrão. A informação fez Vitório pausar. Clara era meticulosa em seus procedimentos, jamais improvisaria materiais de trabalho. Se estava usando sacolas não autorizadas, deveria haver uma explicação plausível. Ainda assim, a coincidência entre o sumiço do estoque e a presença de Clara na área restrita criava uma situação delicada que não podia ser ignorada. Mais alguma coisa, indagou Vitório, tentando manter o tom neutro. Roberto hesitou antes de continuar. Alguns funcionários comentaram que ela anda saindo sempre com uma bolsa grande. Maior que o normal. E ontem, quando foi embora, parecia pesada. Vitório conhecia os perigos dos boatos em ambientes de trabalho. Como gerente, aprenderá que rumores podiam destruir reputações e criar um clima de desconfiança tóxico. Mas também sabia que ignorar sinais poderia resultar em problemas maiores. A responsabilidade de proteger os interesses do restaurante pesava tanto quanto a de ser justo com os funcionários. A madrugada avançava e a decisão não podia ser adiada. Vitório sabia que Clara chegaria em algumas horas para mais um turno. Se realmente houvesse algo errado, confrontá-la depois de mais uma oportunidade de acesso ao estoque seria irresponsabilidade de sua parte. Por outro lado, acusar uma funcionária dedicada baseando-se apenas em coincidências e rumores poderia ser uma injustiça irreparável. Quando Clara chegou às 5 da manhã, Vitório já a esperava no escritório administrativo. Ela entrou com seu passo habitual, firme mas silencioso, cumprimentando-o com o mesmo "bom dia, senhor Vitório", de todos os dias.
Usava o uniforme impecável, os cabelos presos em um coque discreto, e carregava a mesma bolsa de lona marrom que Roberto mencionara. Vitório notou que ela parecia mais magra que de costume, os olhos levemente fundos como de quem não dormia bem há dias. Clara, preciso conversar com você sobre uma questão delicada, começou Vitório, gesticulando para que ela se sentasse na cadeira diante de sua mesa. Houve um problema no estoque ontem à noite. Clara se sentou com as mãos entrelaçadas no colo, o rosto sereno mas atento. Não demonstrou surpresa ou nervosismo, apenas a postura de quem estava pronta para ouvir e responder ao que fosse necessário. Que tipo de problema? Perguntou ela, com a voz calma que Vitório conhecia bem. Sumiram alguns itens da câmara fria. Proteínas caras. Roberto relatou que você passou bastante tempo na cozinha ontem, depois que os cozinheiros foram embora. Clara assentiu lentamente. Sim, passei. A geladeira do setor de carnes estava com problema na vedação da porta. Tive que reorganizar alguns containers para evitar perda de temperatura. Anotei no caderno de ocorrências da cozinha. Vitório consultou suas anotações. Não havia menção a problemas na geladeira no relatório de Roberto, nem lembrava de ter visto qualquer anotação no caderno de ocorrências durante sua inspeção matinal. A explicação de Clara era plausível, mas a ausência de documentação a tornava difícil de verificar. Clara, disse Vitório, lutando contra o desconforto que sentia, você entende que esta é uma situação grave. Preciso que seja completamente honesta comigo. Os olhos de Clara se fixaram nos de Vitório. Havia uma tristeza profunda ali, mas também uma dignidade inabalável. Senhor Vitório, trabalho aqui há quase 6 anos. O senhor me conhece. Conhece meu trabalho. Se tem dúvidas sobre minha honestidade, então talvez eu não devesse continuar trabalhando aqui. A resposta atingiu Vitório como um soco no estômago. Conhecia Clara, sabia de sua integridade, de como cuidava do restaurante como se fosse sua própria casa. Mas também tinha responsabilidades que não podia ignorar. A propriedade, os outros funcionários, a confiança dos clientes, tudo dependia de decisões como essa. Não é uma questão de conhecer você, disse ele, a voz mais baixa que pretendia. É uma questão de procedimentos. Quando há discrepâncias no estoque, preciso investigar todas as possibilidades. Clara permaneceu em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos nas próprias mãos. Quando falou novamente, havia uma resignação em sua voz que partiu o coração de Vitório. Se o senhor decidiu que sou culpada, então não há muito que eu possa dizer para mudar sua opinião. Mas antes de registrar qualquer coisa, gostaria de pedir uma única coisa. O que? Perguntou Vitório. Verifiquem as câmeras de segurança antes de formalizar a demissão. Não por mim, mas pelo senhor. Para que não tenha que carregar o peso de uma decisão tomada sem todos os fatos. A sugestão de Clara era sensata, mas Vitório hesitou. Revisar horas de gravação demandava tempo e recursos. Roberto havia sido claro em seus relatos, e a pressão para resolver a situação rapidamente era grande. Ainda assim, a serenidade de Clara ao sugerir a verificação o intrigava. Uma pessoa culpada raramente pediria evidências que poderiam incriminá-la. Está bem, concordou ele finalmente. Vou solicitar que Marco, nosso responsável pela segurança, revise as gravações de ontem. Mas Clara, preciso suspendê-la até que isso seja esclarecido. Clara assentiu, levantando-se da cadeira com a mesma dignidade com que se sentara. Entendo. Estarei disponível quando precisar de mim. Depois que ela saiu, Vitório ficou sozinho no escritório, lutando contra a sensação de que havia cometido um erro. Clara não demonstrara a nervosidade típica de alguém com algo a esconder. Pelo contrário, sua sugestão de verificar as câmeras parecia genuína, quase como um desafio silencioso para que ele descobrisse a verdade. Marco Ferreira chegou ao restaurante 2 horas depois. Aos 38 anos, era um ex-policial militar que trabalhava como responsável pela segurança do Le Jardim há 3 anos. Homem de poucas palavras e métodos sistemáticos, Marco tinha a confiança total de Vitório para questões relacionadas à proteção do estabelecimento. Quando Vitório lhe explicou a situação, Marco apenas assentiu e se dirigiu à sala de monitoramento. O sistema de câmeras do Le Jardim era abrangente, cobrindo todas as áreas comuns, entradas, saídas e pontos estratégicos da cozinha. As gravações eram armazenadas por 30 dias antes de serem automaticamente substituídas. Marco começou a revisar as imagens do turno anterior, focando nos horários em que Clara estivera presente no restaurante. Enquanto isso, Vitório tentava se concentrar em suas tarefas administrativas, mas sua mente continuava voltando para a conversa com Clara.
Conhecia-a há anos, sabia que ela sustentava os 2 filhos sozinha, que economizava cada centavo para pagar a faculdade do mais velho. A ideia de que ela pudesse estar furtando comida para vender ou para consumo próprio não se encaixava na imagem que tinha dela. Mas pessoas desesperadas às vezes faziam coisas desesperadas. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marco. Senhor Vitório, o senhor precisa ver isso. Pode vir à sala de monitoramento? O tom de Marco era diferente do usual, carregado de uma urgência que Vitório raramente ouvia. Deixou os papéis de lado e caminhou rapidamente pelo corredor que levava à pequena sala onde ficavam os monitores de segurança. Marco estava sentado diante de uma tela, com várias janelas de vídeo abertas simultaneamente. Quando Vitório se aproximou, pôde ver imagens de Clara em diferentes ângulos e horários, todas do turno da noite anterior. O que você encontrou? Perguntou Vitório, puxando uma cadeira para se sentar ao lado de Marco. É melhor o senhor ver por si mesmo, respondeu Marco, clicando no primeiro vídeo. Vou começar pelo que aconteceu às 23 horas. A imagem mostrava Clara entrando na cozinha com seu carrinho de limpeza. Ela seguia sua rotina habitual. Primeiro verificava se todos os equipamentos estavam desligados, depois iniciava a limpeza das superfícies. Tudo normal até esse ponto. Agora preste atenção, disse Marco, acelerando o vídeo até um ponto específico. 00:15. Na tela, Clara aparecia abrindo uma das geladeiras e retirando alguns recipientes. Mas em vez de simplesmente limpá-los, ela os examinava cuidadosamente, cheirando o conteúdo, verificando datas de validade que nem sempre eram claramente visíveis na gravação. O que chamou a atenção de Vitório foi a delicadeza de seus movimentos, a forma meticulosa com que inspecionava cada item. Ela está separando alguma coisa, observou Vitório. Exato. E olhe o que ela faz em seguida. Marco mostrou Clara retirando pequenas porções de diferentes alimentos e colocando-os cuidadosamente em recipientes menores. Não eram grandes quantidades, uma porção de arroz, alguns vegetais, pedaços de carne que pareciam ser sobras de preparações anteriores. Ela trabalhava com precisão cirúrgica, como alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Continua, disse Marco, passando para outra câmera. Esta é das 23:40. A nova imagem mostrava Clara na área de descarte, mas em vez de jogar fora os alimentos que havia separado, ela os acondicionava em pequenos recipientes de plástico, adicionando alguns condimentos e organizando-os como pequenas refeições completas. O trabalho era minucioso, quase artesanal. Vitório franziu a testa. O que estava vendo não correspondia à imagem de um furto simples. Clara não estava simplesmente pegando comida, estava preparando algo com cuidado e atenção aos detalhes. Marco, você conseguiu identificar de onde vem essa comida que ela está usando? Marco assentiu, mudando para uma terceira câmera. Esta gravação é das 22:30, antes dela começar o processo. Olhe para a lixeira da cozinha. Na imagem, Clara retirava da lixeira diversos recipientes que ainda continham alimentos aparentemente em bom estado. Sobras de preparações do dia, vegetais que haviam sido descartados por questões estéticas mas que ainda estavam próprios para consumo, pedaços de carnes que sobraram de cortes maiores. Ela está recuperando comida que foi jogada fora, murmurou Vitório, começando a entender. Isso mesmo. E há mais. Marco mostrou uma sequência onde Clara fotografava com seu celular cada recipiente que preparava, anotando algo em um pequeno caderno. Depois, ela os levava até a entrada de serviços do restaurante e os colocava discretamente em uma caixa térmica improvisada, feita com isopor e situada em um local protegido da chuva. Senhor Vitório, disse Marco, pausando o vídeo, ela não está roubando. Ela está fazendo doações. A revelação atingiu Vitório como um raio. Clara não estava furtando comida para benefício próprio, ela estava salvando alimentos que seriam desperdiçados e os transformando em refeições para pessoas necessitadas. A bolsa pesada, que Roberto mencionara provavelmente continha os recipientes vazios que ela trazia de casa para acondicionar as doações. Tem mais, continuou Marco. Esta gravação é de 2 semanas atrás. A nova sequência mostrava Clara repetindo o mesmo processo, mas desta vez havia pessoas do lado de fora do restaurante, entregadores de aplicativo, algumas pessoas em situação de rua que Vitório reconhecia da região. Eles se aproximavam discretamente da caixa térmica, retiravam os recipientes e seguiam seus caminhos. Não havia interação direta com Clara, que já havia voltado para dentro do restaurante, mas a coordenação era evidente. Vitório se recostou na cadeira, sentindo o peso da injustiça que quase cometera. Clara não apenas não estava roubando, ela estava realizando um trabalho social silencioso,
transformando o desperdício do restaurante em ajuda para pessoas necessitadas. Marco, você conseguiu identificar o que aconteceu com o estoque que sumiu ontem? Marco sorriu pela primeira vez desde que começaram a revisar as gravações. Essa é a melhor parte. Olhe esta sequência das 21h45. A imagem mostrava um fornecedor entregando caixas na entrada de serviços. Era uma entrega de rotina, mas algo estava errado. Algumas caixas não tinham os lacres de segurança que eram padrão para produtos refrigerados. Clara notou isso, disse Marco, apontando para a tela onde Clara examinava as caixas. Olhe o que ela fez. Clara fotografou as caixas sem lacre, depois se dirigiu ao estoque e conferiu se havia lacres sobressalentes. Encontrando alguns, ela própria selou as caixas, mas não antes de abri-las para verificar o estado dos produtos e anotar os números dos lotes em seu caderno. Ela estava protegendo o restaurante, murmurou Vitório. Se houvesse algum problema com esses produtos, teríamos registro de tudo. Exato. E há mais uma coisa que ela fez naquela noite. Marco mostrou uma última sequência, filmada por volta da 1 da manhã. Clara estava no final de seu turno quando notou uma panela que ainda estava no fogo, aparentemente esquecida pelos cozinheiros. Ela rapidamente a retirou do fogo, abriu as janelas da cozinha para dissipar a fumaça que começava a se formar e ventilou o ambiente para evitar que os detectores de fumaça disparassem o alarme. Se ela não tivesse feito isso, disse Marco, teríamos tido um alarme falso no meio da madrugada. Possivelmente uma visita dos bombeiros. Vitório permaneceu em silêncio por vários minutos, absorvendo tudo o que havia visto. Clara não apenas não era culpada de furto, ela era uma funcionária extraordinária que ia muito além de suas obrigações para proteger o restaurante e ajudar a comunidade. E ele havia estado pronto para demiti-la baseado em boatos e coincidências. Marco, preciso de cópias de todas essas gravações, disse finalmente. E preciso encontrar Clara imediatamente. Vitório conseguiu o número de telefone de Clara nos arquivos de recursos humanos e ligou para ela. Sua voz soou cansada quando atendeu, mas não havia amargura, apenas uma resignação que tornou ainda mais difícil para Vitório o que tinha a dizer. Clara, preciso que volte ao restaurante. Agora mesmo. Por favor. Aconteceu alguma coisa grave? Perguntou ela. Sim, respondeu Vitório. Mas não é o que você está pensando. 1 hora depois, Clara estava novamente sentada no escritório de Vitório, mas desta vez ela não estava sozinha. Marco estava presente, assim como Roberto, que havia sido chamado especificamente para presenciar o que Vitório tinha a dizer. Clara, começou Vitório, sua voz carregada de emoção, quero que assista a algumas gravações conosco. Vitório passou os próximos 20 minutos mostrando a Clara as mesmas imagens que Marco lhe havia apresentado. A cada sequência, o rosto dela se transformava, surpresa inicial, depois compreensão, finalmente uma mistura de alívio e constrangimento. Você sabia que estava sendo filmada? Perguntou Vitório quando terminou. Clara balançou a cabeça. Não pensei nisso. Estava apenas fazendo o que achava certo. Por que você nunca me contou sobre as doações? Clara olhou para as próprias mãos antes de responder. Porque ajuda não é espetáculo, Sr. Vitório. Se eu falasse sobre isso, as pessoas poderiam pensar que estava fazendo para chamar a atenção, para conseguir algum benefício. Preferi fazer em silêncio. Roberto, que havia permanecido calado durante toda a apresentação, finalmente falou. Clara, eu sinto muito. Eu vi você mexendo nas geladeiras, vi as sacolas, e pensei o pior. Clara olhou para Roberto com gentileza. Não precisa se desculpar. Você estava fazendo seu trabalho, protegendo o restaurante. É compreensível. Vitório se levantou e caminhou até a janela do escritório. Lá fora, o movimento matinal do restaurante começava, funcionários chegando, fornecedores fazendo entregas, a vida normal de um estabelecimento que dependia da confiança e do trabalho de pessoas como Clara. Clara, disse ele, voltando-se para ela, não apenas você está livre de qualquer suspeita, como preciso pedir suas desculpas mais sinceras. E mais que isso, preciso que todos os funcionários saibam o que realmente aconteceu. Clara se levantou rapidamente. Por favor, Sr. Vitório, não é necessário fazer alarde. Prefiro manter as coisas como estavam. Não, disse Vitório firmemente. Não posso permitir que seus colegas continuem pensando que você foi suspeita de algo. E mais importante, não posso permitir que o trabalho extraordinário que você vem fazendo continue invisível. Vitório convocou uma reunião com toda a equipe para o final da tarde. No salão principal do restaurante, reuniram-se cozinheiros, garçons, pessoal de limpeza, supervisores, todos os funcionários que estavam trabalhando naquele dia.
Clara tentará se ausentar, mas Vitório insistira em sua presença. Pessoal, começou Vitório, sua voz ecoando pelo salão silencioso, vocês todos sabem que ontem houve um problema com o estoque. Alguns de vocês podem ter ouvido rumores sobre o que aconteceu. Estou aqui para esclarecer os fatos. Vitório relatou toda a situação, desde a descoberta da discrepância no estoque até a revisão das câmeras de segurança. Mostrou algumas das gravações em um tablet, permitindo que todos vissem o trabalho silencioso que Clara realizava há meses. Clara não apenas não fez nada errado, disse Vitório, como vem fazendo um trabalho que vai muito além de suas obrigações. Ela tem salvado alimentos que seriam desperdiçados e os transformado em ajuda para pessoas necessitadas. Ela tem protegido nosso estoque de possíveis problemas. Ela tem evitado situações que poderiam ter causado danos sérios ao restaurante. O silêncio no salão era total. Alguns funcionários olhavam para Clara com admiração, outros com surpresa. Clara permaneceu de pé ao lado de Vitório, claramente desconfortável com a atenção, mas mantendo sua dignidade característica. Por causa de boatos e julgamentos precipitados, continuou Vitório, quase cometi uma injustiça grave. Quase perdi uma funcionária extraordinária por não ter todos os fatos antes de tomar uma decisão. Vitório fez uma pausa, olhando para cada pessoa presente. Este é um momento de aprendizado para todos nós. Para mim, como gestor, sobre a importância de investigar completamente antes de julgar. Para toda a equipe, sobre como boatos podem destruir reputações e ferir pessoas inocentes. Ana, uma das garçonetes mais antigas, levantou a mão. Senhor Vitório, o que acontece agora com o programa de doações da Clara? Vitório sorriu. Essa é uma pergunta importante. Clara, você gostaria de responder? Clara hesitou, depois falou com sua voz calma habitual. Não quero transformar isso em algo grande ou público. Se vocês quiserem ajudar, podem separar alimentos que ainda estão bons mas que seriam descartados. Mas por favor, façam isso discretamente. As pessoas que recebem a ajuda não precisam se sentir expostas. Carlos, o chefe de cozinha, se adiantou. Clara, eu gostaria de ajudar oficialmente. Posso orientar minha equipe sobre como identificar alimentos que podem ser doados sem comprometer a qualidade. Eu também quero ajudar, disse Marina, outra funcionária da limpeza. Posso fazer um turno extra para ajudar com a organização. Gradualmente, outros funcionários se ofereceram para participar. Vitório observava, impressionado com a resposta positiva da equipe. O que havia começado como um problema de estoque estava se transformando em uma oportunidade de unir a equipe em torno de um propósito maior. Muito bem, disse Vitório. Vamos formalizar isso. Clara, gostaria de convidá-la para liderar um programa oficial de aproveitamento de alimentos. Seria um novo cargo, com responsabilidades específicas e, obviamente, uma remuneração adequada. Clara balançou a cabeça. Agradeço, mas prefiro manter as coisas simples. Posso continuar fazendo o que faço, mas com o apoio oficial do restaurante. Só peço que não vire um marketing ou algo assim. Vitório assentiu. Entendido. Mas Clara, pelo menos aceite um ajuste salarial. Seu trabalho vai muito além do que era esperado quando você foi contratada. Depois da reunião, Vitório ficou sozinho com Clara no escritório. Havia algo que ainda precisava dizer, algo que ia além das questões profissionais. Clara, preciso que você saiba que sinto muito. Não apenas por ter suspeitado de você, mas por não ter notado antes tudo o que você vem fazendo. Como gestor, deveria estar mais atento ao trabalho extraordinário dos meus funcionários. Clara sorriu pela primeira vez desde que toda a situação começara. Senhor Vitório, todos cometemos erros. O importante é como lidamos com eles quando os reconhecemos. Como você conseguiu perdoar tão facilmente? Perguntou Vitório. Porque entendo que o senhor estava tentando proteger o restaurante e os outros funcionários. Suas intenções eram boas, mesmo que os métodos não tenham sido os melhores desta vez. Vitório refletiu sobre as palavras de Clara. Ela demonstrava uma maturidade emocional e uma compreensão da natureza humana que ele próprio ainda estava aprendendo a desenvolver. Clara, posso perguntar por que você começou a fazer as doações? Clara olhou pela janela, observando o movimento da rua. Meu ex-marido me deixou com as crianças pequenas e muitas dívidas. Houve um período em que não tínhamos quase nada para comer. Algumas pessoas nos ajudaram, sempre discretamente, sempre sem fazer alarde. Quando consegui me estabilizar, jurei que ajudaria outros quando pudesse. E por que escolheu fazer isso aqui, no restaurante? Porque via tanta comida boa sendo desperdiçada enquanto sabia que havia pessoas passando fome a poucos quarteirões daqui. Parecia errado não fazer nada. Vitório assentiu, compreendendo.
Clara não estava apenas fazendo caridade, estava respondendo a uma necessidade que via claramente, usando recursos que seriam desperdiçados de qualquer forma. Era uma solução elegante para dois problemas: o desperdício de alimentos e a fome na comunidade local. Nas semanas seguintes, o Le Jardin passou por uma transformação sutil mas significativa. O programa de aproveitamento de alimentos, coordenado por Clara, tornou-se parte da rotina do restaurante. Funcionários aprenderam a identificar alimentos que poderiam ser doados, e um sistema discreto foi estabelecido para a distribuição. Vitório implementou novos procedimentos para controle de estoque, incluindo verificações duplas e documentação mais rigorosa. Mas mais importante que isso, estabeleceu uma cultura de comunicação mais aberta, onde funcionários se sentiam confortáveis para reportar observações e sugestões. Roberto, inicialmente constrangido por seu papel na situação, tornou-se um dos maiores apoiadores do programa de doações. Ele ajudou a mapear a comunidade local, identificando pessoas e organizações que poderiam se beneficiar das doações de alimentos. O impacto do programa foi além do esperado. O desperdício de alimentos no restaurante diminuiu significativamente, não apenas pelas doações, mas porque a equipe se tornou mais consciente sobre o uso eficiente dos ingredientes. A moral dos funcionários melhorou, unidos por um propósito comum que ia além do trabalho diário. Clara manteve sua preferência pela discrição. As doações continuaram sendo feitas silenciosamente, sem fanfarra ou publicidade. Ocasionalmente, Vitório recebia agradecimentos anônimos, cartas deixadas na portaria do restaurante, mensagens passadas através de terceiros, de pessoas que haviam sido beneficiadas pelo programa. Um mês após os eventos que quase levaram à demissão de Clara, Vitório recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher jovem, acompanhada de duas crianças pequenas. "Desculpe incomodar", disse ela timidamente. "Meu nome é Carla. Queria falar com a pessoa responsável pelas doações de comida." Vitório a convidou para entrar e chamou Clara. Quando Clara apareceu, a mulher começou a chorar. "Eu não sei quem é você", disse Carla, "mas quero que saiba que suas doações salvaram minha família. Perdi meu emprego há 2 meses, e sem essas refeições, não sei como teríamos sobrevivido." Clara abraçou a mulher, suas próprias lágrimas começando a fluir. "Você não precisa se expor assim. O importante é que vocês estejam bem." "Não", disse Carla firmemente. "Preciso sim. Preciso que saiba que o que faz importa. Que faz diferença na vida de pessoas reais." Vitório observou a cena, comovido pela demonstração de gratidão genuína. Pensou em como havia estado perto de destruir algo tão valioso por causa de julgamentos precipitados e procedimentos inflexíveis. Depois que Carla foi embora, Clara voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas Vitório notou uma satisfação silenciosa em seus movimentos, uma confirmação de que seu trabalho tinha propósito e impacto. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Vitório refletiu sobre tudo o que havia aprendido. As câmeras de segurança, instaladas originalmente para prevenir problemas, haviam revelado algo muito mais valioso: a bondade silenciosa que existia bem debaixo de seus olhos. Clara havia transformado desperdício em esperança, indiferença em compaixão, rotina em propósito. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era sua esposa, perguntando se ele chegaria tarde para o jantar novamente. Vitório olhou para o relógio, já passava das 9 da noite. "Na verdade", disse ele, surpreendendo-se com suas próprias palavras, "vou sair agora. E querida, hoje aprendi algo importante sobre ver além das aparências." Enquanto dirigia para casa, Vitório pensou sobre como uma simples auditoria de estoque havia se transformado em uma lição profunda sobre liderança, julgamento e a importância de conhecer verdadeiramente as pessoas com quem trabalhava. Clara havia sido uma funcionária exemplar por anos, mas apenas agora ele compreendia a extensão de seu caráter. Nos meses que se seguiram, o Le Jardin consolidou uma reputação não apenas pela qualidade de sua comida, mas pela cultura de respeito e propósito que havia desenvolvido. Funcionários de outros restaurantes começaram a procurar emprego ali, atraídos não apenas pelos salários competitivos, mas pelo ambiente de trabalho que valorizava iniciativa e compaixão. Clara continuou seu trabalho, agora com o apoio oficial da administração, mas mantendo sempre a discrição que considerava essencial. O programa de doações expandiu-se naturalmente, com a participação voluntária de funcionários que se sentiam inspirados pelo exemplo dela. Um dia, 6 meses após a crise do estoque, Vitório encontrou uma carta em sua mesa. Era de um instituto local de assistência social, informando que o Le Jardin havia sido selecionado para receber uma menção honrosa por suas práticas de responsabilidade social.
Vitório levou a carta para Clara, que estava organizando as doações do dia. Clara, precisamos conversar sobre isso, disse ele, mostrando-lhe o documento. Clara leu a carta e balançou a cabeça. Por favor, Sr. Vitório, decline o reconhecimento. Não queremos transformar isso em publicidade. Mas Clara, o trabalho merece reconhecimento. Pode inspirar outros estabelecimentos a fazer o mesmo. Clara considerou por um momento. Se o senhor acha que pode ajudar outras pessoas, então aceite. Mas por favor, mantenha meu nome fora de qualquer publicidade. O programa é do restaurante, não meu. Vitório sorriu. Mesmo diante de reconhecimento público, Clara mantinha sua humildade e foco no propósito maior. Era uma lição de liderança que ele nunca esqueceria. A cerimônia de reconhecimento foi discreta, realizada no próprio restaurante. Compareceram representantes de organizações sociais locais, outros empresários do setor alimentício e algumas autoridades municipais. Vitório falou sobre a importância de transformar desperdício em oportunidade de ajuda, mas respeitou o desejo de Clara de permanecer nos bastidores. Durante o evento, um jovem empresário se aproximou de Vitório. Gostaria de implementar algo similar em meu restaurante. Vocês poderiam me orientar? Vitório olhou para Clara, que estava organizando discretamente os petiscos servidos aos convidados. Claro que sim. Mas a pessoa ideal para orientá-lo está bem ali, disse ele, apontando para Clara. Se ela concordar, obviamente. Assim começou uma nova fase do programa. Clara, inicialmente relutante, concordou em compartilhar sua experiência com outros estabelecimentos, sempre enfatizando a importância da discrição e do respeito às pessoas beneficiadas. Não cobrava pelo consultoria, considerando-a uma extensão natural de seu trabalho social. Roberto, que havia se tornado um dos principais apoiadores do programa, frequentemente acompanhava Clara nessas orientações. A experiência havia transformado sua perspectiva sobre liderança e responsabilidade social, e ele se tornou um exemplo de como erros podem ser transformados em crescimento pessoal. O programa cresceu organicamente, com uma rede informal de restaurantes e estabelecimentos alimentícios implementando práticas similares. Não havia uma organização formal, apenas pessoas compartilhando experiências e melhores práticas, sempre respeitando os princípios de discrição e dignidade estabelecidos por Clara. Vitório observava essa evolução com satisfação e admiração. O que havia começado como um problema de gestão havia se transformado em um movimento silencioso de transformação social. E tudo isso porque uma funcionária dedicada havia escolhido agir com compaixão em vez de indiferença. Durante uma reunião mensal da equipe, um ano após a crise inicial, Vitório decidiu abordar o impacto duradouro dos eventos que haviam quase levado à demissão injusta de Clara. Pessoal, disse ele, quero falar sobre algo importante. Há um ano, quase cometi um erro grave por julgar uma situação sem ter todos os fatos. Desde então, aprendi que verdadeira liderança não é apenas sobre tomar decisões rápidas, mas sobre tomar decisões justas. Ele olhou para Clara, que estava sentada discretamente no fundo da sala. Aprendi que às vezes as pessoas mais valiosas são aquelas que trabalham silenciosamente, sem buscar reconhecimento. Aprendi que questionar nossas próprias suposições é tão importante quanto questionar as ações dos outros. Ana, a garçonete veterana, levantou a mão. Senhor Vitório, posso dizer que essa experiência mudou todos nós. Não apenas por causa do programa de doações, mas porque nos ensinou a nos conhecermos melhor como equipe. Outros funcionários concordaram. Marina, da limpeza, comentou. Antes, eu apenas fazia meu trabalho e ia embora. Agora, sinto que faço parte de algo maior. Carlos, o chefe de cozinha, acrescentou. Mudou também como vejo o desperdício. Antes, sobras eram apenas lixo. Agora, penso em como cada ingrediente pode ser melhor aproveitado. Vitório assentiu, reconhecendo que a transformação havia sido coletiva, não apenas individual. E qual é a lição mais importante que tiramos de tudo isso? Clara, que raramente falava durante as reuniões, levantou a mão lentamente. Todos se viraram para ouvi-la. Que cada pessoa tem uma história, disse ela simplesmente. Que antes de julgar, devemos tentar entender. E que pequenos atos de bondade podem ter grandes impactos, mesmo quando ninguém está observando. O silêncio que se seguiu foi respeitoso, contemplativo. As palavras de Clara resumiam não apenas a lição aprendida, mas os valores que haviam passado a guiar o restaurante. Depois da reunião, Vitório caminhou até Clara. Posso fazer uma pergunta pessoal? Clara assentiu. Você já se arrependeu de ter sugerido que verificássemos as câmeras naquele dia? Clara sorriu. Nunca. A verdade sempre é melhor que a mentira, mesmo quando dói no começo.
E se as câmeras tivessem mostrado algo comprometedor? Se houvesse algo que você não queria que fosse descoberto? Clara refletiu por um momento. Então eu teria que lidar com as consequências. Mas viver com mentiras é mais difícil que enfrentar a verdade. Vitório admirou mais uma vez a integridade de Clara. Sua sugestão de verificar as câmeras não havia sido apenas uma jogada tática, havia sido expressão genuína de sua confiança na própria honestidade. Clara, posso confessar algo? Naquele dia, quando você sugeriu as câmeras, por um momento pensei que pudesse ser uma estratégia para ganhar tempo ou parecer inocente. Clara riu suavemente. E agora? Agora entendo que foi simplesmente quem você é, alguém que não tem medo da verdade porque vive de acordo com seus valores. À medida que os anos passaram, a história de Clara e o programa de doações tornou-se parte da identidade do Le Jardim. Novos funcionários aprendiam sobre os valores do restaurante através dessa história, compreendendo que ali não se tratava apenas de servir comida, mas de servir a comunidade. O próprio Vitório mudou sua abordagem de liderança, tornando-se mais consultivo, mais disposto a ouvir antes de julgar. Implementou reuniões regulares onde funcionários podiam compartilhar observações e sugestões, criando canais de comunicação que impediriam futuras situações baseadas em suposições. As câmeras de segurança, ironicamente, tornaram-se símbolo da transparência do restaurante. Em vez de serem vistas como instrumentos de vigilância, eram entendidas como garantia de que a verdade sempre prevaleceria sobre boatos e preconceitos. Clara continuou trabalhando no Le Jardim, recusando ofertas de outros estabelecimentos que tentaram contratá-la com salários maiores. Este lugar me deu uma chance quando eu precisava, explicava ela. E aqui construí algo que tem significado. Seu filho mais velho, que Clara ajudara a formar na universidade com tanto sacrifício, tornou-se contador e frequentemente auxiliava o restaurante com questões fiscais relacionadas ao programa de doações. Era uma forma de retribuir o apoio que a família receberá durante os anos difíceis. O filho mais novo seguiu o exemplo da mãe, desenvolvendo durante a adolescência projetos voluntários em sua escola. A influência dos valores de Clara era evidente na forma como ele encarava a responsabilidade social e ajuda ao próximo. Durante uma entrevista para um jornal local, 3 anos após o incidente, Vitório foi questionado sobre a lição mais importante que aprenderá como gestor. Aprendi que liderar não é apenas sobre administrar processos ou maximizar lucros, respondeu ele. É sobre criar um ambiente onde as melhores qualidades das pessoas podem florescer. Clara sempre teve essa bondade e essa dedicação, mas levou uma crise para que eu realmente enxergasse isso. O repórter perguntou se ele recomendaria que outros gestores revisassem suas práticas de avaliação de funcionários. Recomendaria que conhecessem verdadeiramente as pessoas com quem trabalham, disse Vitório. Que criassem culturas onde a comunicação aberta seja valorizada e onde julgamentos precipitados sejam evitados. As câmeras podem mostrar ações, mas apenas relacionamentos genuínos revelam intenções. A matéria resultante destacou o Le Jardim como exemplo de como empresas podem equilibrar rentabilidade com responsabilidade social, mas o foco principal foi na transformação cultural que havia ocorrido após a quase demissão injusta de uma funcionária dedicada. Clara, fiel ao seu desejo de privacidade, não participou da entrevista, mas permitiu que sua história fosse contada como exemplo de como pequenos atos de bondade podem ter grandes impactos. Sua única condição foi que ficasse claro que o programa de doações era um esforço coletivo, não individual. Em uma noite particularmente tranquila, 5 anos após o incidente, Vitório encontrou Clara organizando as últimas doações do dia. Ela trabalhava com a mesma dedicação meticulosa de sempre, mas agora com o reconhecimento e apoio que sempre merecera. Clara, disse ele, posso fazer uma observação? Ela olhou para ele, esperando. Você salvou mais que alimentos durante todos esses anos. Salvou a alma deste lugar. Nos ensinou que verdadeiro sucesso não se mede apenas em lucro, mas no impacto positivo que causamos. Clara sorriu, continuando a organizar os recipientes. Senhor Vitório, cada um de nós tem oportunidades diárias de fazer a diferença. Eu apenas escolhi não ignorá-las. Mas por que escolheu fazer isso aqui, no trabalho, em vez de se envolver com alguma organização social existente? Porque aqui eu via a oportunidade todos os dias. Não precisava procurar formas de ajudar, elas estavam bem na minha frente. E porque acredito que nosso trabalho deve refletir nossos valores, não apenas nossos salários. Vitório assentiu, compreendendo mais uma vez a sabedoria simples e profunda de Clara. Ela havia integrado seus valores pessoais com suas responsabilidades profissionais de uma forma que beneficiava a todos. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Vitório ajudou Clara a preparar as doações.
Trabalharam lado a lado em silêncio confortável, duas pessoas que haviam aprendido a se respeitar mutuamente através da adversidade e do entendimento. Quando terminaram, Clara se preparou para ir embora. Na porta, ela se virou para Vitório. Senhor Vitório, posso dizer uma coisa? Claro. Aquele dia, quando o senhor quase me demitiu, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Não por causa da possibilidade de perder o emprego, mas porque pensei que havia perdido sua confiança. Vitório sentiu um aperto no coração. Clara, Ela levantou a mão gentilmente. Deixe-me terminar. Mas também foi o dia em que aprendi que a verdade sempre vale a pena defender, mesmo quando é difícil. E foi o dia em que nossa equipe se tornou uma verdadeira família. Clara saiu, deixando Vitório sozinho com seus pensamentos. Ele compreendeu que o incidente que havia ameaçado destruir sua relação profissional havia, na verdade, criado uma base sólida de confiança e respeito mútuo. O Le Jardin continuou prosperando, não apenas como um negócio, mas como um exemplo de como organizações podem ser forças positivas em suas comunidades. O programa de doações, discreto mas consistente, tocava centenas de vidas mensalmente. Funcionários antigos frequentemente contavam a história para os novos, não como uma anedota curiosa, mas como uma lição fundamental sobre os valores do estabelecimento. A história de Clara tornou-se parte da identidade cultural do restaurante. Roberto, agora promovido a gerente assistente, frequentemente refletia sobre seu papel no incidente inicial. Havia aprendido a questionar suas próprias suposições e a comunicar observações de forma mais cuidadosa e construtiva. Aprendi que relatar fatos é diferente de tirar conclusões, dizia ele aos novos supervisores. Meu trabalho é observar e informar, não julgar. Marco, o responsável pela segurança, tornou-se um defensor da transparência no local de trabalho. As câmeras são ferramenta de proteção, não de perseguição, explicava regularmente. Elas protegem tanto o estabelecimento quanto os funcionários quando usadas corretamente. O sistema de câmeras do Le Jardin era frequentemente citado como exemplo de uso ético de tecnologia de vigilância, demonstrando como essas ferramentas podiam promover justiça em vez de paranoia. Em seu 6º ano no programa de doações, Clara recebeu uma carta especial. Era de uma jovem que havia sido beneficiada pelas doações durante a adolescência e que agora, formada em nutrição, queria retribuir ajudando outros restaurantes a implementar programas similares. Suas refeições me alimentaram o corpo durante um período difícil, escrevia a jovem. Mas sua bondade silenciosa alimentou minha alma e me inspirou a escolher uma profissão onde posso ajudar outros. Clara leu a carta várias vezes, emocionada com a demonstração de como pequenos atos podem criar ondas duradouras de impacto positivo. Mostrou a carta a Vitório, que ficou igualmente tocado. Clara, você percebe o que criou aqui? Não apenas um programa de doações, mas um ciclo de bondade que se perpetua. Clara dobrou cuidadosamente a carta. É assim que deveria ser, não é? Cada pessoa que ajudamos deveria se sentir inspirada a ajudar outros quando puder. O Le Jardin havia se tornado mais que um restaurante, era um centro irradiador de valores positivos na comunidade. Clientes frequentemente comentavam sobre a atmosfera especial do lugar, uma sensação de propósito e autenticidade que transcendia a simples transação comercial. Vitório, agora reconhecido como um líder empresarial visionário, frequentemente era convidado para falar sobre gestão e responsabilidade social. Sempre começava suas apresentações contando a história de Clara, enfatizando como uma funcionária dedicada havia transformado não apenas um restaurante, mas sua própria compreensão de liderança. A verdadeira liderança, dizia ele, não é sobre controlar pessoas, mas sobre criar condições para que elas possam ser a melhor versão de si mesmas. Clara, mantendo sua preferência pela discrição, raramente participava dessas apresentações, mas sua influência era evidente em cada palavra de Vitório. Ela havia se tornado a consciência moral do estabelecimento, a personificação dos valores que todos procuravam viver. Em uma manhã ensolarada de primavera, 7 anos após o incidente que quase custará seu emprego, Clara estava em seu posto habitual, preparando as doações do dia. Vitório se aproximou, carregando um envelope oficial. Clara, chegou algo para você, disse ele, entregando-lhe o envelope. Clara o abriu cuidadosamente e leu o conteúdo. Era uma notificação oficial da prefeitura, informando que ela havia sido selecionada para receber uma medalha de mérito cidadão pelos serviços prestados à comunidade. Senhor Vitório, não posso aceitar isso, disse ela imediatamente. Não fiz nada de extraordinário. Clara, você transformou desperdício em esperança, indiferença em compaixão, uma rotina de trabalho em missão de vida. Se isso não é extraordinário, eu não sei o que é.
Clara olhou para o envelope, depois para Vitório. Se aceitar, posso falar sobre a importância de que outros estabelecimentos façam o mesmo. Claro. Você vai usar o reconhecimento para amplificar a mensagem. Clara assentiu lentamente. Então aceito. Mas apenas se puder deixar claro que isso é sobre o que todos nós podemos fazer, não sobre o que eu fiz. A cerimônia de premiação foi realizada no Salão Nobre da Prefeitura. Clara, desconfortável com a atenção mais determinada a usar a oportunidade para promover a causa, fez um discurso simples mas poderoso. Este reconhecimento não é meu, disse ela, sua voz firme ecoando pelo salão lotado. Pertence a cada pessoa que escolhe ver oportunidades de ajudar onde outros veem apenas rotina. Pertence a cada estabelecimento que escolhe responsabilidade social sobre lucro máximo. Pertence a cada comunidade que cuida de seus membros mais vulneráveis. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia. Ajudar não requer grandes gestos ou recursos abundantes. Requer apenas disposição para ver além de nós mesmos e agir com base no que encontramos. O aplauso foi longo e entusiasmado. Várias pessoas se aproximaram depois para perguntar sobre implementar programas similares em seus próprios estabelecimentos ou organizações. Clara passou o resto da noite orientando interessados, compartilhando não apenas métodos práticos, mas a filosofia que guiava seu trabalho: discrição, dignidade, sustentabilidade. Vitório observava orgulhoso. A funcionária que ele quase havia demitido injustamente havia se tornado uma líder comunitária respeitada, tudo isso mantendo sua humildade e foco no propósito maior. Na semana seguinte ao reconhecimento público, o Le Jardim recebeu dezenas de ligações de pessoas interessadas em conhecer o programa de doações. Clara, inicialmente hesitante com a atenção, gradualmente compreendeu que o reconhecimento poderia ser ferramenta para expandir o impacto positivo. Ela desenvolveu um protocolo simples para orientar outros estabelecimentos, sempre enfatizando os princípios fundamentais: respeito pelos beneficiários, qualidade e segurança dos alimentos doados, sustentabilidade do programa, integração com as operações normais do estabelecimento. Não se trata de criar um programa paralelo, explicava ela aos interessados. Trata-se de integrar consciência social às operações existentes. O modelo desenvolvido por Clara tornou-se referência, replicado em dezenas de estabelecimentos na cidade e região. Cada implementação era única, adaptada às circunstâncias específicas de cada lugar, mas todos seguiam os princípios fundamentais estabelecidos no Le Jardim. Roberto, que havia se tornado um dos principais defensores e coordenadores da rede de estabelecimentos participantes, frequentemente comentava sobre a transformação pessoal que havia experimentado. Aquele dia mudou minha vida, dizia ele. Aprendi que observar sem julgar é uma habilidade que vai muito além do trabalho. Mudou como vejo as pessoas em geral. Marco, o responsável pela segurança, desenvolveu protocolos para uso ético de sistemas de vigilância que foram adotados por outras empresas. Sua experiência no caso Clara havia demonstrado como tecnologia poderia ser usada para promover justiça em vez de criar paranoia. Vigilância deveria proteger, não perseguir, tornou-se seu lema profissional. O Le Jardim, 8 anos após quase ter perdido Clara por um julgamento precipitado, era reconhecido não apenas pela qualidade de sua comida, mas por sua cultura organizacional. Estudantes de administração frequentemente visitavam o estabelecimento como parte de estudos sobre liderança e responsabilidade social empresarial. Clara, agora com um título oficial de coordenadora de sustentabilidade social, continuava fazendo essencialmente o mesmo trabalho que sempre fizera, mas com reconhecimento, apoio e recursos adequados. Sua remuneração havia sido ajustada várias vezes, refletindo a importância de sua contribuição. Mais importante que o reconhecimento financeiro, Clara havia encontrado realização profunda em trabalho que alinhava perfeitamente seus valores pessoais com suas responsabilidades profissionais. Tenho sorte, dizia ela frequentemente. Poucas pessoas podem dizer que acordam todos os dias ansiosas para ir trabalhar porque sabem que farão diferença na vida de outros. Vitório, refletindo sobre sua jornada de liderança, frequentemente pensava sobre como uma situação que poderia ter sido desastrosa havia se transformado na experiência mais enriquecedora de sua carreira. Aprendi que verdadeira liderança não é sobre evitar erros, explicava em suas palestras. É sobre como respondemos quando os cometemos. É sobre criar culturas onde a verdade é mais importante que conveniências. A história de Clara e o programa de doações tornou-se estudo de caso em universidades, exemplo de como indivíduos dedicados podem transformar organizações e comunidades através de ações consistentes e valores sólidos. Em seu 9º ano desde o incidente, Clara recebeu um convite inesperado.
Uma universidade local queria oferecer-lhe uma bolsa de estudos para cursar gestão em responsabilidade social empresarial. Clara, disse Vitório quando ela lhe mostrou o convite, você deveria aceitar. Suas experiências práticas combinadas com conhecimento teórico formal poderiam ter impacto ainda maior. Clara considerou a proposta cuidadosamente. Seria estudar à noite, para não interferir com o trabalho aqui. Claro. E você teria total apoio do restaurante. Considere isso um investimento em nosso programa. Clara aceitou a bolsa, iniciando uma nova fase de sua jornada. Os estudos formais ampliaram sua compreensão sobre políticas públicas, gestão de recursos, avaliação de impacto social, conhecimentos que ela aplicou para aprimorar e expandir o programa de doações. Durante seus estudos, Clara desenvolveu uma pesquisa sobre desperdício de alimentos no setor de alimentação, usando dados coletados ao longo dos anos no Le Jardim e estabelecimentos parceiros. Os resultados foram impressionantes. Os programas coordenados haviam reduzido o desperdício em média 40% enquanto forneciam milhares de refeições para pessoas necessitadas. A pesquisa de Clara foi publicada em revista acadêmica especializada, trazendo ainda mais atenção para o modelo desenvolvido no Le Jardim. Convites para conferências e consultorias começaram a chegar, não apenas de empresas locais, mas de organizações nacionais e internacionais. Vitório observava com orgulho crescente a evolução de Clara de funcionária dedicada para líder reconhecida em responsabilidade social. Mas o que mais o impressionava era como ela mantinha sua humildade e foco no trabalho prático, mesmo com todo o reconhecimento acadêmico e profissional. O conhecimento só tem valor se for aplicado para ajudar pessoas, dizia Clara quando questionada sobre seus estudos. Não busco reconhecimento acadêmico, busco maneiras mais eficazes de fazer diferença. 10 anos após quase ter sido demitida injustamente, Clara estava formada em gestão de responsabilidade social empresarial e havia se tornado uma das principais referências no país em programas de aproveitamento de alimentos. O Le Jardim, que havia começado como um simples restaurante, era agora centro de um movimento que incluía centenas de estabelecimentos em dezenas de cidades. O modelo desenvolvido por Clara estava sendo estudado para possível implementação em outros países. Mas para Clara, o que mais importava não eram os números impressionantes ou o reconhecimento nacional. Era o conhecimento de que, todas as noites, pessoas que poderiam ter passado fome recebiam refeições nutritivas preparadas com carinho e servidas com dignidade. Em uma noite especial, 10 anos após o incidente que quase custará seu emprego, Clara estava no Le Jardim preparando as doações habituais quando Vitório se aproximou com uma proposta inesperada. Clara, gostaria de convidá-la para ser minha sócia no restaurante. Clara parou o que estava fazendo e olhou para ele, surpresa. Senhor Vitório, eu não tenho capital para investir em sociedade. Não estou falando de investimento financeiro. Estou falando de reconhecer oficialmente que você já é parte integral deste negócio. Sua contribuição vai muito além de um salário, por maior que seja. Clara considerou a proposta cuidadosamente. Se aceitar, posso manter os programas sociais exatamente como são. Clara, os programas sociais não são apenas mantidos, eles são parte fundamental do que somos agora. Você não estaria me ajudando a administrar um restaurante, estaria me ajudando a liderar uma organização que serve comida e serve à comunidade. Clara sorriu, finalmente concordando. Então aceito. Mas com uma condição: continuamos fazendo isso do nosso jeito, sem alarde, sem transformar ajuda em espetáculo. Seria de outra forma, respondeu Vitório, sorrindo também. A formalização da sociedade foi discreta, como Clara preferia. Não houve grandes anúncios ou celebrações públicas. Apenas o reconhecimento oficial de uma parceria que já existia na prática há anos. Com Clara como sócia oficial, o Le Jardim expandiu suas atividades sociais de forma sustentável e organizada. Novos programas foram desenvolvidos, horta comunitária nos fundos do restaurante, cursos de culinária para jovens em situação de vulnerabilidade, parcerias com escolas locais para educação nutricional. Cada novo programa seguia os princípios estabelecidos por Clara: descrição, dignidade, sustentabilidade, impacto real. O restaurante tornou-se modelo de como empresas podem ser simultaneamente rentáveis e socialmente responsáveis. Clara, agora aos 62 anos, continuava chegando antes do amanhecer para seu turno, mas agora como sócia proprietária de um estabelecimento que havia ajudado a transformar. Suas responsabilidades haviam se expandido, mas sua essência permanecia a mesma, uma pessoa dedicada que via oportunidades de ajudar onde outros viam apenas rotina.
Vitório, refletindo sobre a jornada que compartilhara com Clara, frequentemente se maravilhava com os caminhos inesperados da vida. Uma auditoria de estoque que poderia ter destruído uma carreira havia se transformado na base de uma parceria transformadora. Se alguém me dissesse 10 anos atrás que a funcionária que quase demiti se tornaria minha sócia e a alma moral deste lugar, eu não acreditaria, dizia ele frequentemente. Mas talvez a maior transformação tenha sido na própria cultura organizacional do Le Jardin. Funcionários sabiam que trabalhavam em um lugar que valorizava não apenas competência técnica, mas caráter. Sabiam que erros seriam tratados com justiça, que contribuições seriam reconhecidas, que cada pessoa era vista como indivíduo completo, não apenas como recurso humano. A história de Clara tornou-se lenda no setor, contada e recontada como exemplo de como o valor verdadeiro pode ser descoberto quando se olha além das aparências. Mas para aqueles que a conheciam pessoalmente, Clara era simplesmente uma pessoa que havia escolhido viver de acordo com seus valores, independentemente de reconhecimento ou recompensa. Faço isso porque é certo, não porque é reconhecido, dizia ela quando questionada sobre suas motivações. O reconhecimento é consequência, nunca deveria ser objetivo. Em seus momentos de reflexão, Vitório frequentemente pensava sobre as lições duradouras da experiência com Clara. Havia aprendido que liderança verdadeira envolve criar espaços onde as melhores qualidades das pessoas podem florescer. Havia aprendido que julgar rapidamente pode destruir oportunidades de descobrir valor extraordinário. Havia aprendido que pequenos atos consistentes podem ter impactos muito maiores que gestos grandiosos ocasionais. Clara, por sua vez, havia descoberto que sua visão individual poderia se transformar em movimento coletivo quando encontrava ambiente propício e liderança apoiadora. Havia aprendido que manter-se fiel aos próprios valores, mesmo diante de adversidades, eventualmente leva ao reconhecimento e à oportunidade de expandir impacto positivo. A parceria entre Vitório e Clara tornou-se símbolo de como relações profissionais podem transcender hierarquias tradicionais quando baseadas em respeito mútuo e propósito compartilhado. O Le Jardin não era mais apenas um restaurante, era a demonstração viva de que organizações podem ser forças transformadoras em suas comunidades. As câmeras de segurança que haviam revelado a bondade silenciosa de Clara continuavam funcionando, mas agora eram vistas por todos como símbolos de transparência e proteção.